Boa noite, igreja, a paz seja com todos. Hoje é uma quinta-feira. Poderíamos dizer, alegrei-me, pois me disseram vamos à casa do Senhor. Mas infelizmente hoje nós não podemos estar juntos por uma questão de lei, uma questão de saúde pública, mas nada nos impede de falar da palavra de Deus. Essa palavra que será ministrada no coração de vocês era para ter sido ministrada no final de março. Porém, devido à pandemia, nós tivemos que nos afastar, como é o conhecimento de todos. Mas eu creio muito que Deus tem a hora para todas as coisas. E eu acho que essa palavra ela vem bem de encontro às nossas necessidades no dia de hoje. A palavra diz assim, como tema principal: viver constantemente em adoração. Se vocês estiverem com as vossas Bíblias, gostaria que vocês estivessem abrindo em João 4:24. Diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Será que no dia de hoje nós podemos dizer que estamos adorando a Deus em espírito e em verdade? Será que hoje nós podemos chegar à conclusão que a nossa adoração é muito maior do que as nossas murmurações? Quando dizemos adorar a Deus em espírito, nos remete a algo que não é físico, até porque Deus é espírito. Ou seja, a adoração ela não se limita nem a este lugar ou qualquer outro lugar. Ela nos sinaliza também que adorá-lo é estar ciente que nenhuma imagem irá representar a Deus. Ele se revela somente através de Jesus Cristo, ou seja, a única imagem que nós temos visível. Isso você pode achar lá em Colossenses 1:15. A adoração, irmãos, ela deve ser constante no cristão. Ela sempre tem que estar em conformidade com a palavra. Por isso a palavra é viva e eficaz. Que Deus nos deixou deve ser um manual constante do cristão. Por quê? Porque a palavra é o combustível que vem para as nossas vidas nos momentos de aflições. A palavra é que nos impulsiona a sermos bons. É a palavra que nos mantém vivos diante de qualquer adversidade que possa existir no mundo aí fora atualmente. A palavra ela vem muitas vezes para te guiar, te colocar no caminho correto que o Pai deseja para minha e para a sua vida. Quando ele diz em verdade, a adoração ela deve ser algo como uma paixão por Deus. Devemos ter total conhecimento de quem é Deus nas nossas vidas. Se nós não conhecermos esse Deus maravilhoso que se revela através da palavra, esse Deus maravilhoso que se revela em tudo que olhamos à nossa volta, isso não é adoração. Por isso, a adoração em espírito e em verdade, elas devem sempre caminharem juntas. Uma não vai existir sem a outra. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos achegamos a Deus. Quanto mais nos achegamos a Deus, mais íntimos nos tornamos do Pai. E quanto mais íntimos nós se aproximamos, temos aquela intimidade com o Pai, mais nós o honraremos. E quanto mais a gente honra o Pai, mais ele será glorificado. Aí eu pergunto, nós como cristãos, estamos adorando a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade? E como saber
se a nossa adoração ela tem sido em espírito e em verdade. A Bíblia nos conta várias histórias de homens que, apesar da situação que elas estavam vivendo naquele momento, eles adoravam. Não levantando simplesmente as mãos e adorando, mas eles adoravam na sua maneira de se expressar, na sua maneira de se mostrar para as pessoas que estavam em volta. Se nós formos elucidar todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, a gente vai ver que a adoração era algo constante na vida deles. Não importava a situação que estivesse acontecendo naquele momento, eles o adoravam. Um exemplo disso nós conseguimos adorar a Deus quando nos falta algo? Adoramos a Deus no dia que nós não temos respostas? Nós conseguimos adorar a Deus no dia do luto? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a única certeza que nós temos nessa vida é que um dia estaremos com o Senhor. Então nós conseguimos adorar no luto? Nós conseguimos adorar a Deus quando as coisas não estão caminhando bem? Pergunta difícil, né? A tendência do ser humano, irmãos, é adorar a Deus quando as coisas estão indo bem. Mas na primeira dificuldade, o nosso semblante cai, as forças faltam e a gente desanima. E aí a gente esquece de tudo que Deus fez lá atrás. E aquela bênção que eu recebi lá atrás de cura, aquele emprego que eu estava orando há tanto tempo e o Senhor me concedeu, a bênção de gerar filhos, a bênção de ser mãe, aquele casamento que eu tanto queria, a gente esquece de tudo. E a tendência do ser humano realmente é essa, desanimar. Quem nunca pensou em desistir? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo para lá. Ah, irmãos, quantos de nós já pensamos em desistir em pequenas coisas? Mas Jesus não desistiu de nós. Não, muito pelo contrário. Ele obedeceu, ele se sacrificou, passou por todas as dores que nós não suportaríamos 1/3 do que ele passou. Mas ele, com a atitude dele de adoração ao Pai, em obediência, ele suportou tudo por nós. Sabe, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por dias ruins. Eu confesso para vocês, irmãos, há dias que eu levanto e dependendo de como foi o meu dia, eu falo assim, meu Deus, eu quero chegar na minha casa, deitar minha cabeça e esquecer desse dia. E quando eu acordo no dia seguinte, todas as preocupações muitas vezes vão embora. Porque a palavra do Senhor nos garante que as suas misericórdias renovam a cada dia nas nossas vidas. E é o fator de nós não sermos consumados. Portanto, irmão, quando você tiver um dia difícil, ao invés de ter esse sentimento de, muitas vezes, de derrota, esse sentimento de, poxa, nada deu certo, chega na sua casa, adore o Senhor. Feche a porta do seu quarto, se ajoelhe e adore a Deus. Porque às vezes há situações que acontecem nas nossas vidas que elas vêm para te ensinar. Que apesar de tudo, você tem que continuar sendo um adorador. Em espírito e em verdade. Todos nós vamos passar por dias maus.
E a nossa alma fica tão abatida, né? O nosso semblante fica tão para baixo. A gente não tem vontade de falar com ninguém, a gente não tem vontade de fazer nada. Mas a importância de conhecer a palavra de Deus está justamente nesses momentos. Porque é nessa hora que o Senhor nos faz lembrar das suas promessas, do seu amor, dos milagres, do seu sacrifício pelas nossas vidas. Jesus poderia ter desistido de tudo. Ele poderia ter desistido de você, de mim, mas não. Ele continuou. E graças ao seu sacrifício, ao sangue vertido naquela cruz, hoje eu e você temos a oportunidade de estarmos ligados ao Pai em todo o tempo. Em Salmos 42:11, diz assim, preste atenção. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Vocês percebem como a palavra do Senhor, ela nos anima? Ela nos traz esperança em meio à loucura, em meio a tantas notícias ruins. Nós estamos aqui, permanecendo no amor de Deus e acreditando que Deus está cuidando de nós. Qual tem sido a sua posição em meio à luta, desânimos, frustrações, o caos? Qual tem sido sua posição como cristão? Sabe, irmãos, mediante a tudo isso, Deus deseja que nós somente o adoremos, que nós confiemos no que Ele tem para nós. Porque os planos do Senhor em relação à minha vida e à vida de vocês são planos de bênçãos. Vamos ter aflições? Vamos. A palavra nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Se Ele venceu e nós estamos em Cristo e seu Santo Espírito Santo habita dentro de nós, nós também podemos vencer o dia mau. E quanto mais cheio nós estivermos do Espírito Santo, mais unção nós vamos ter sobre as nossas vidas. Sendo cheios da unção, nossa postura diante das adversidades vai sendo moldada ao caráter de Deus. Eu tinha dito um pouco atrás sobre homens e mulheres da Bíblia, que são exemplos que nós deveríamos lembrá-los todos os dias nas nossas vidas. Exemplo: Estevão estava sendo apedrejado, mas a sua postura denotou toda a sua diferença. A sua postura, a Bíblia diz que notava-se a sua postura de adoração diante de tudo aquilo que ele estava sofrendo naquele momento. A sua postura era de alguém que sabia o que estava fazendo, mesmo estando à beira da morte, sendo apedrejado. Ele manteve-se naquela postura de adoração. Ezequiel, em meio ao caos, teve visões. Quantos de nós, em meio a que nós estamos vivendo, o Senhor tem acrescentado, tem trazido discernimento sobre as nossas vidas? Quantos de nós? Coisas que você pensa que você nunca vai fazer, o Senhor te acorda de madrugada e te dá tudo.
Esse é o momento, igreja, de nós sermos criativos. Esse é o tempo que o Senhor separou para desenvolver tudo aquilo que Ele deseja de você. Você consegue perceber o quanto Deus está trabalhando na tua vida nesse momento? Quando você consegue adorá-lo em meio a tribulações, você consegue perceber o que o Senhor tem acrescentado na sua vida? Quando você decide adorar a Deus em espírito e em verdade, não se importando com o que está à sua volta, você está dizendo: Senhor, eu adoro pelo que você é. Se você fizer, você é Deus. E se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus na minha vida. Isso mostra sua confiança total no Pai. O seu conhecimento da palavra, e aí o seu coração fica em paz. E aquele problema que tanto te consome, tanto tem tirado as suas noites de sono, Ele tira e traz a paz. Deus vem e quando você menos espera, tá tudo resolvido. Além disso, a gente sempre tem dito muito isso nos púlpitos, em palavras, que nós temos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Que em todo tempo Ele vai te consolar e vai te consolar, e principalmente Ele vai te dar a direção do que fazer. E quando você adquire essa paz que excede todo o entendimento, você vai ser capaz de ser exemplo para aqueles que estão ao seu redor. Ou seja, você vai ser usado como um canal de bênção na vida de outros. Porque quando você está em paz, você consegue transbordar essa paz para aqueles que estão ao seu lado. Mas quando você não está em paz, tudo te irrita, tudo te consome, e as pessoas que estão ao seu lado automaticamente começam a se irritar. Agora, quando você tem palavras brandas, palavras de amor, você compreende que determinada situação que você está passando, às vezes é porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Nunca pergunte para que eu estou passando por isso. Aliás, ao contrário, nunca pergunte por que eu estou passando por isso, e sim para que eu estou passando por isso. Com certeza, o Senhor tem um ensinamento para a tua vida muito grande. Vocês conseguem perceber que a adoração vai muito além do que a gente imagina? Muitos acham que adorar a Deus é cantar, é bater palma, é tocar. Não. Ali é uma demonstração na igreja que você está adorando a Deus. Mas a adoração genuína, ela vem no dia a dia. Ela não vem somente ali na igreja. Senão você somente iria na igreja de domingo, de quinta-feira, adoraria e falava: não, adorei ao Senhor em espírito e em verdade no dia de hoje. Não. A adoração é uma constante na sua vida. E vejam só como a palavra nos edifica. Diz assim, 2 Coríntios 1, 3, 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Olha como a palavra nos edifica. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias
e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, para que possamos consolar. Se somos consolados e temos o Espírito Santo dentro de nós, podemos consolar aquele que está ao nosso lado, aqueles que estão perdidos, que não conhecem a Jesus ou se dizem conhecedores, mas as suas atitudes não revelam o conhecimento, não exalam o bom perfume de Deus. Por isso, irmãos, a adoração deve ser algo constante, independente do que nós estejamos vivendo, passando ou lutando. Salmos 34:1 diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Será que o louvor está continuamente nos nossos lábios? Será que esse não é o momento que o Senhor reservou para que saíssemos um pouco da loucura em que estamos vivendo, da vida cotidiana corrida, da falta de comunhão com a nossa família? Será que o Senhor não está querendo ensinar alguma coisa para nós? Sabe, irmãos, eu tenho pensado muito em relação a essas coisas. Em adoração, em você ser exemplo para aqueles que estão ao seu lado. Quantas vezes nós somos afrontados? Quantas vezes existem pessoas que vêm com palavras agressivas para você, e pela nossa carne, a tendência do ser humano seria responder: não. E é aí que você demonstra adoração a Deus. É você se calar, você pensar. Nós temos muito tempo agora para pensar. E colocar a situação diante de Deus. Eu fico pensando que Deus também está nos dando oportunidades de pensar no nosso tempo precioso que nós tínhamos na igreja, onde podíamos estar lá de quinta, de domingo, adorando, nos congregando, conversando, ouvindo uma palavra de Deus para as nossas vidas, para que tivéssemos aquele combustível na semana inteira. E hoje nós não temos essa oportunidade. Eu creio que Deus está nos dando esse tempo para que nós demos valor a isso. A estarmos juntos como irmãos, a adorarmos juntos, a ouvir a palavra juntos. Esse é o tempo que o Senhor está nos mostrando. Vocês têm liberdade de me adorar, de exaltar o meu santo e poderoso nome, independente de estar na igreja. Esse é o tempo que o Senhor nos reservou para estarmos mais unidos com as nossas famílias, a valorizarmos aqueles que estão ao nosso redor. Quando falamos dos nossos filhos, de colocá-los no caminho para que lá na frente eles não se desviem e continuem trilhando os caminhos do Senhor. Esse é o momento de nós lermos um pouco mais a palavra do Senhor e nos aprofundarmos naquilo que Ele deseja para as nossas vidas. E quando nós damos atenção à nossa família, valorizamos o tempo que não estamos tendo lá na igreja, mas estamos tendo aqui nas nossas casas. Quando nós valorizamos a palavra do Senhor, quando nós a estudamos, nós estamos mostrando para Deus que nós estamos
o adorando em espírito e em verdade. A Bíblia é o manual do crente, algo que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Muitos teólogos dizem que são palavras de homens, mas a Bíblia narra, eu não lembro agora o capítulo nem o versículo que diz que a Bíblia é totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo havendo algumas passagens que nós não entendamos, que tenham situações geográficas, situações históricas, que você às vezes pensa, mas o que o Senhor quis dizer com aquilo? Será que era necessário que estivesse ali? Mas era. O Senhor tem um propósito em todas as coisas, irmãos. Que sejamos verdadeiramente aqueles que o Senhor passeie os seus olhos sobre a terra e olhe para você e diga assim: esse é meu servo, essa é minha serva, que me adora em espírito e em verdade. Olha, aquele é um diácono que serve com tanto amor. Olha aquele músico, como ele toca com paixão. Que o Senhor possa passear os seus olhos sobre a terra e encontrar cada um de nós, o adorando, o louvando, conhecendo mais da sua palavra. E ele possa olhar e dizer assim: que lindo. Então, irmãos, essa palavra, ela falou muito comigo em relação à adoração. Porque toda pessoa que está num púlpito, que adora, seja cantando, seja ministrando, seja tocando, a tendência muitas vezes de nós é acharmos que estamos adorando somente ali. Não. O Senhor tem mostrado na minha vida que é muito mais do que isso. Tem mostrado que o caminho de todas as coisas começa com adoração, obediência, trabalho. Então, igreja, fica aí essa mensagem para vocês. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o caos que nós estamos vendo lá fora. Que nós não sejamos aqueles que são levados por qualquer vento, por qualquer reportagem, qualquer imagem que venha dos nossos celulares, mas que sejamos aqueles que, independente de tudo, continuam adorando o Pai em espírito e em verdade. E para finalizar, eu vou ler o versículo que foi lido no início. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a vida de vocês, que tenhamos atitudes de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus abençoe uma semana de vitórias, que nada e ninguém possa tirar a alegria de você. E se alguma situação vier sobre a sua vida, que você se lembre que o Espírito Santo de Deus está aqui dentro. Que você se lembre de se ajoelhar, fechar a sua porta e adorar a Deus. O Senhor te ama e o Senhor espera que você seja um verdadeiro adorador. Amém? Deus abençoe e fiquem com Deus.